Olá, seja muito bem-vindo, bem-vindo ao nosso aulão da PNL. Se você está aqui agora assistindo esse vídeo, primeiro, antes de mais nada, quero agradecer a minha gratidão por você clicar no link e assistir essa aula, ou talvez por você ter se inscrito em alguma lista, ou ter se inscrito pelo Facebook, ou por algum outro dos nossos canais de divulgação, tá? Meu nome é Rafael Politano e é uma honra te conduzir nesse treinamento. Fica comigo até o final deste treinamento, vai ser uma aula incrível, um aulão da PNL, para eu te explicar como funciona a programação neurolinguística. Talvez você já tenha ouvido falar sobre PNL, talvez não. Se você já ouviu e quer saber um pouquinho mais, me acompanha, eu vou te ensinar materiais incríveis, estratégias incríveis, conteúdos incríveis, ferramentas incríveis. Fica comigo nesse vídeo. Neste vídeo, nesta aula, eu tenho certeza que você já vai sair diferente dela, porque eu vou trazer para sua consciência informações extremamente importantes que vão te ajudar a ter um resultado diferente naquilo que você está buscando. A programação neurolinguística, antes de mais nada, antes de eu entrar e te explicar efetivamente o que ela é acima de tudo a busca da excelência humana, tá ok? Então eu quero te ensinar a aprender estratégias que estão lá dentro da programação neurolinguística. Mas antes de eu entrar efetivamente no conteúdo, deixa eu rapidamente me apresentar. Talvez você me conheça, talvez não. E eu quero falar um pouquinho sobre mim, não no sentido de me explicar quem eu sou, mas para que você entenda por que eu estou aqui dando este treinamento para você, por que eu estou aqui dando este curso. Então, deixa eu te explicar um pouquinho sobre mim. Meu nome é Rafael Politano, eu sou dono de uma empresa de treinamentos chamada Estratégia, Palestras e Treinamentos. É uma empresa situada na cidade de Porto Alegre, onde nós fazemos eventos presenciais no estado do Rio Grande do Sul inteiro e também alguns treinamentos online, tá? Essa é a minha empresa, ela é composta de uma equipe de treinadores comportamentais, especialistas em inteligência emocional, todos eles coaches formados em programação neurolinguística e especializados em inteligência emocional. Já deixando claro, tá? Especialista em inteligência emocional e PNL são coisas diferentes, tudo bem? Mas eu tô aqui te explicando, esse aí é o meu time de treinadores, então a gente é uma empresa muito séria, muito capacitada, muito habilitada a entregar o conteúdo que eu tô te entregando aqui, tá bem? Esse aqui é a minha equipe linda, minha equipe maravilhosa, e eles estão comigo já há bastante tempo, dando e ministrando esses treinamentos que nós já estamos, vamos dizer assim, ampliando nossos horizontes. Hoje, a nossa empresa aqui no Rio Grande do Sul, ela tem uma parceria com a Polícia Civil, onde nós damos um treinamento junto com a Polícia Civil. Nós fazemos parte de um grupo de instrutores de um programa da Polícia Civil chamado Mediar. Olha que legal. A Polícia Civil aqui do Rio Grande do Sul, ela tem um programa de mediação de conflitos dentro das delegacias, onde pequenos conflitos de vizinhança, coisas desse tipo, que podem ser solucionados dentro da delegacia antes de levar ao judiciário, os policiais são treinados a fazer uma mediação entre as pessoas. E eu, junto com a minha equipe, somos partes de um grupo de instrutores dentro da academia de polícia, dando treinamento para os policiais nesta situação de mediação. E ali é óbvio, a gente entrega muita técnica, muito conteúdo de programação neurolinguística, porque a neurolinguística permite que você se comunique muito melhor, permite que você compreenda muito melhor as outras pessoas, permita que você identifique alguns padrões comportamentais, tá? Eu vou te explicar isso mais adiante no nosso aulão. Eu tenho muito orgulho do que eu vou dizer agora também. A gente dá treinamento, eu dou treinamento aqui para o BOP do Rio Grande do Sul, Batalhão de Operações Especiais, os operadores táticos do nosso batalhão. São pessoas incríveis, são policiais extremamente preparados, é a elite policial do nosso estado e nós damos treinamento para o BOP na área de inteligência emocional. Já fomos convidados diversas vezes para ministrar esses cursos com eles e a gente está muito feliz com esse trabalho porque isso só demonstra a qualidade do que a gente está entregando e um reconhecimento ao nosso trabalho para poder ajudar ainda mais de uma forma muito bonita que a gente vem fazendo aqui no Rio Grande do Sul. É uma das coisas que mais me deixa feliz e que mostra que a gente está no caminho certo, ajudando a nossa sociedade, tá? Então, a gente dá treinamento para eles. E também já treinamos aqui ao longo desses últimos anos mais de 5.000 pessoas, entre palestras, treinamentos, eventos presenciais, tudo isso, 5.000 pessoas, estou falando presencialmente, tá? Nós já treinamos mais de 5.000 pessoas aqui no Rio Grande do Sul e estamos evoluindo cada vez mais. Então, eu estou muito feliz com o resultado que a gente vem entregando aqui.
A gente tem aqui algumas fotos de alguns dos nossos treinamentos, tanto treinamentos empresariais, quanto treinamentos que as pessoas veem no nosso salão de evento, né? Nós temos treinamentos planejados para o ano inteiro, presencialmente. É uma sequência de treinamentos, uma sequência de vários módulos, vários padrões, vários tipos de treinamentos, tudo na área do desenvolvimento, para que você possa se desenvolver, para que você aprenda dentro dos nossos salões aquilo que não se ensina nas faculdades, aquilo que não se ensina se ensina na vida, né? Eu digo para todo mundo que as coisas mais importantes da vida não são ensinadas nos bancos escolares e muitas vezes nem dentro de casa, né? Muitas vezes não se ensina sobre felicidade, muitas vezes não se ensina sobre relacionamentos e muitas vezes não se ensina sobre gestão financeira, sobre dinheiro. E dentro dos nossos treinamentos, a gente está tendo a oportunidade de trabalhar essas áreas que a gente não vê sendo trabalhada de forma técnica. A gente trabalha de forma comportamental nessas áreas, tá? Então, a gente está aqui, essa é uma foto de um treinamento chamado Practitioner, de um curso de formação de Practitioner, é um curso completo de 9 dias, e essa é uma foto linda, incrível, num momento de verdadeira ruptura de padrões, e ali eu estou terminando de conduzir um exercício com um treinando incrível nosso, um aluno amigo nosso, e aqui está uma foto linda, é uma das fotos que eu mais tenho orgulho dela, porque aquele foi um momento muito bonito dentro do nosso salão de eventos, tá? Eu sou especializado em inteligência emocional, sou Master Practitioner, sou coach e tenho treinamentos com os maiores treinadores do mundo. Eu já fui aos Estados Unidos fazer curso com T. Harv Eker, curso com o Tony Robbins, são esses dois personagens que você vê aí, e eu tenho a grata satisfação de ter sido preparado pelos melhores do mundo. E o que eu vou te entregar aqui nesse conteúdo é um conteúdo de altíssima ponta, um conteúdo que, aonde você viajar no mundo, você vai ver a mesma coisa que eu estou te ensinando aqui neste treinamento, você vai ver em qualquer outro lugar do mundo que esteja à frente, que esteja muito atualizado, beleza? O que é a PNL, né? O que a gente está falando aqui? O que é a programação neurolinguística? A programação neurolinguística, antes de mais nada, ela foi desenvolvida por esses dois personagens aqui, ó. O John Green, eu não vou ficar te contando muita história, é um minutinho que eu quero só te explicar a base, depois eu vou entrar num conteúdo, pessoal, que você vai adorar, você vai terminar esse vídeo dizendo, meu Deus, quanto conteúdo incrível neste aulão da programação neurolinguística que o Rafael Politano preparou. Então, o John Grinder, ele é um professor de linguística. E o Richard Bandler é um expert em computação. Esses dois estão vivos ainda, tá? Eles hoje não são mais sócios, mas quando eles começaram a desenvolver a PNL, a programação neurolinguística, na década de 70, os dois se juntaram. O John Grinder, um especialista em linguística, e o Richard Bandler, um especialista em computação, eles começaram a questionar: será que o nosso cérebro funciona da mesma forma como um computador? Será que é possível programar ou reprogramar aqueles programas que a gente tem dentro do nosso cérebro? Como que funcionam as pessoas que fazem as coisas que fazem com excelência? Por que algumas pessoas têm resultado e outras não? Por que algumas pessoas conseguem ter sucesso e outras não? E o sucesso, já falo aqui, gente, de forma subjetiva, tá? Porque o sucesso é muito seu. Talvez você morar lá na fazendinha, né? Talvez você morar na fazendinha, ter sua horta, seja o seu sucesso. Né? E por que algumas pessoas, talvez você morar numa grande cidade, numa cobertura incrível, seja o seu sucesso. Isso não importa. O importante é como você identifica o seu sucesso, né? E por que algumas pessoas têm sucesso ou não? Por que algumas pessoas têm resultado ou não? E a programação neurolinguística foi tentar entender como é o funcionamento da mente naqueles que têm a excelência humana, tá? E aí eles construíram a programação neurolinguística, eles deram a base da PNL, e programação neurolinguística significa programação neuro. Por que neuro? Porque ela trabalha a reformulação dos neurônios, das novas conexões neurais, ela trabalha através da plasticidade neural. Eu vou repetir, plasticidade neural. O que é plasticidade neural? O cérebro humano, ele se modela. Antigamente se dizia que depois que o neurônio morre, ele não se recupera mais. Isso não é verdade. Nós temos dentro do nosso cérebro várias conexões e reconexões neurais acontecendo todo o tempo. Cada vez que você aprende algo novo, você está fazendo uma nova conexão neural. Tem um novo neurônio se conectando, uma nova sinapse neural acontecendo ali dentro.
Então, o fato de você estar aqui nesse vídeo, você está ampliando a sua capacidade. E a programação neurolinguística, ela é justamente uma programação do neurônio, ou dos neurônios, da química do cérebro, através da plasticidade neural, tá? E ela faz através da linguística, ou melhor, através da linguagem. Olha que louco! Através da linguagem, aqui é uma coisa importante, poucos treinadores explicam o que eu vou te explicar agora. Quando eu falo da linguagem, não é só a linguagem para o mundo exterior, a sua comunicação com o mundo exterior. É também o padrão de comunicação sua com você mesmo. Ouve o que eu estou lhe dizendo. A forma como você se comunica com o exterior e a forma como você se comunica com o interior também importa, porque você é aquilo que você se comunica com você mesmo. Então, a programação neurolinguística ela deveria se chamar reprogramação, né? Porque você um dia já foi programado e agora nós vamos fazer a reprogramação da sua química do cérebro, das suas conexões neurais através da linguagem. Legal? E como que eles fizeram isso? Eles modelaram, e uma das técnicas de PNL chama-se modelagem. Eles modelaram os maiores terapeutas do mundo lá nos Estados Unidos na década de 70. Eles modelaram 3 grandes terapeutas, Fritz Perls, Virginia Satir e o pai da hipnose, Milton Erickson. E ao modelar esses 3, eles descobriram aquilo que aqueles 3 grandes terapeutas faziam, que dava um grande resultado nos seus processos terapêuticos de transformação de crenças, transformação de resultado das pessoas que passavam pelos processos terapêuticos. E esses faziam algumas coisas, inclusive, muito rápidas. Eles conseguiram, através de técnicas muito rápidas, fazer um processo de transformação, tá? E, através da modelagem, eles conseguiram estudar e identificar qual era o padrão de comunicação desses 3 grandes terapeutas que dava o resultado que dava. E após eles descobrirem isso, eles entenderam e criaram a programação neurolinguística, dizendo que se alguém é capaz de fazer algo com excelência, se modelarmos cada ação da pessoa, poderemos, né, também fazer o mesmo. Vou repetir. Se alguém é capaz de fazer algo com excelência, se modelarmos cada ação da pessoa, poderemos também fazer o mesmo. Isso é modelagem. E a programação neurolinguística, ela já na sua origem, já parte da modelagem. Modelagem de quem? Dos maiores terapeutas americanos lá na década de 70. E isso faz com que eu quero te ensinar agora o primeiro conceito muito importante da neurolinguística. Mapa. O que é o mapa? Um dos pressupostos da programação neurolinguística é o mapa não é o território. O que significa dizer que o mapa não é o território? Significa dizer que se eu pegar um pedaço de papel e ir para a rua, desenhar o que eu estou vendo na rua, o croquis da rua, eu vou desenhar de uma forma. Se você for para a mesma rua e eu pedir para você desenhar um croquis da rua, você vai desenhar de outra forma. E se nós pegarmos 100 mil pessoas, cada uma vai desenhar de uma forma diferente. Por quê? Por isso que a pressuposição é essa, né? O mapa, que é aquilo que eu desenho, não é o território que realmente eu estou vendo. Aquilo é uma representação do território. Eu estou representando internamente aquilo que eu estou vendo. E a representação interna, ela é diferente para todo mundo. Por isso que você sempre vai ver um practitioner. O que é um practitioner? É um praticante de programação neurolinguística, uma pessoa que estudou a PNL, que fez os cursos de formação. Você sempre vai ver um praticante de PNL, um practitioner, dizendo, mapa não é o território. Por quê? Porque ele sabe que cada pessoa é diferente. E uma das vantagens da programação neurolinguística é que ela permite que você amplie o seu mapa. Eu vou repetir. Ela permite que você amplie a forma como você enxerga o mundo. Ela permite que você amplie a sua capacidade de percepção. Se você acredita em algo que te limita, ela vai ampliar a sua percepção de mapa para que você tenha novas opções de ver o mundo. Não é incrível isso? Entende? Então, ela vai ampliar o seu mapa. E como que ela faz isso? Através da estrutura de crenças. Vamos lá, calma, respira comigo. Vem de novo, respira.
Isso, vamos lá. O que é a estrutura de crenças? A base do nosso comportamento é o que eu acredito. Aquilo que você acredita faz com que você se comporte como tal. Por quê? Porque o nosso sistema ele precisa de congruência. O ser humano ele age congruente com aquilo que ele pensa e sente. Vou repetir. O ser humano ele tem que ter congruência. Ele sempre vai agir com a congruência daquilo que ele pensa e sente. Então, estes padrões de pensamentos, eles são baseados numa estrutura de crença, estrutura de algo que você acredita. E esse algo que você acredita é tudo que você, a origem disso é tudo que você viu, ouviu ou sentiu na base da sua infância. Olha que legal. No período do 0 até os 7 anos de idade, mais ou menos 7 anos de idade, tá? Tudo que você viu, ouviu e sentiu, você, naquelas primeiras experiências, aquilo que te diziam, aquilo que te falavam durante esse período da formação lá da sua esponjinha do seu cérebro, você ia captando com tudo que acontecia e ali você foi moldando a forma de enxergar o mundo. Papai e mamãe moldaram a forma como você enxerga o mundo, né? Os pais, ou a figura dos pais, ou as pessoas que viviam com você naquele momento. Daqui a pouco nós vamos explicar um pouquinho mais como se formam as crenças. Nesse período, através do processo de repetição, o que é repetição? Várias vezes, repetiram, aquilo formou um caminho neurológico no seu sistema cerebral e gerou um padrão de pensamento, sentimento e um padrão de comportamento. Vou repetir. Aquilo que você viu repetidas vezes, então vamos supor, se você ouvia repetidas vezes a sua mãe te dizendo como você é bonita, como você é linda, como você é bonita, e as outras pessoas dizem, nossa, como ela é bonita, nossa, como ela é linda, como ela é incrível, uau, como ela é bonita. Isso foi formando um padrão de crença para que você acreditasse, né, independente da sua estrutura, que você é bonita, que você é linda, que você é incrível. Através do quê? Da repetição. Isso seria uma crença empoderadora. Mas através da repetição, nós temos também crenças que nos tiram poder. Então imagina uma criança sendo chamada de burra repetidas vezes pelos familiares. Ai, como você é burra, como você é burra, como você é burra. Aquilo sendo ouvido repetidas vezes, ao longo de muito tempo, criou um caminho neurológico dentro do seu cérebro, criou um processo de padrão de pensamento e sentimento. E, consequentemente, o comportamento, por conta da congruência, ele é exatamente baseado naquilo que você pensa e sente. Essa é uma das formas de nós formatarmos uma crença. E a outra forma é através do forte impacto emocional. Vou repetir. Forte impacto emocional. Tudo que você percebeu no mundo que teve um forte impacto emocional, aquilo automaticamente forma um processo de marcação dentro do seu cérebro, né? Como se fosse um caminho ali neurológico, algo físico mesmo, e você monta ali um processo de crença através do forte impacto emocional. Então, por exemplo, uma pessoa que quando era muito pequena, eventualmente perdeu um parente ou teve uma situação traumática, aquilo vai gerar um padrão de pensamento, um padrão de sentimento e um padrão de comportamento baseado naquilo que ela sentiu por forte impacto emocional. Soma repetição mais em forte impacto emocional, nós damos um significado a isso. Então, repetição mais significado, ou forte impacto emocional mais significado, automaticamente eu tenho uma crença formada e o ser humano ele se comporta e tem resultado baseado naquilo que ele acredita. Tá entendendo um pouquinho mais? Né? Se você estiver entendendo, dá uma batida de palma agora comigo. Bate 2 palmas, vai. Mesmo se você esteja em casa sozinho, se você estiver sentado em algum lugar, não importa onde você esteja, bate 2 palmas só para você se energizar e entender e botar para dentro, saber que está entendendo o que eu estou te entregando aqui, tá? O significado ou os significados que nós damos, eles podem ser alterados. Pensa comigo, eu não tenho como voltar no passado para mudar aquilo que aconteceu com alguém. Mas é possível que você mude o significado que você dá para algo. Quer ver um exemplo? Vou dar um exemplo. Lembra agora de alguém que você, quando era mais jovem, eu não sei a idade que você está aí me assistindo nesse vídeo,
Mas eu vou fazer esse exercício só para você entender o que eu estou querendo dizer. Lembra de alguém, quando você era mais jovem, que você era apaixonado? Alguém que você morria de amor, meu Deus, se aquela pessoa não estiver na minha vida, vai ser um desastre, é o caos. Aí talvez você tenha rompido aquela relação e você chorava e via aquela pessoa e chorava e se amargurava e se sentia rejeitado, abandonado. E lá você dava um significado para aquela pessoa. Aquela pessoa ela tinha um significado muito forte, aquela relação tinha um significado, parecia que era a única coisa na vida. E aí, o tempo passou, as coisas seguiram, o mundo mudou, as coisas evoluíram. E hoje, você vê esta pessoa atravessando a rua na sua frente e você simplesmente não pensa e nem sente mais nada. Ou seja, você mudou o significado que aquela pessoa tinha para você. Agora você enxerga ela num outro relacionamento, talvez você já esteja num outro relacionamento, mas você lembra daquele momento e percebe que o significado que aquela pessoa tinha na sua vida é outro. Entendem o que eu estou querendo dizer? Os significados eles podem ser alterados a qualquer momento. E a programação neurolinguística ela tem essa capacidade, essa habilidade de nós mudarmos o significado de uma forma muito rápida. Eu não posso mudar o que aconteceu, mas eu posso mudar neurologicamente falando, quimicamente falando, dentro do cérebro, através da linguagem, o significado que a pessoa dá para aquilo que antes tirava poder, para que a pessoa passe a ter poder, a se empoderar. Antes atrapalhava, aquilo deixa de atrapalhar e muitas vezes aquilo começa a potencializar ainda mais a pessoa. O poder dos significados é extremamente importante dentro da neurolinguística e nós conseguimos, através da PNL, mudar significados. Eu posso mudar lendo um livro, tá, pessoal? Se você ir no cinema e assistir um filme, você pode mudar o significado de algo vendo um filme. Você pode mudar o significado de algo vendo um vídeo, conversando com um amigo, ter uma nova percepção. Ou seja, você passa a ampliar o seu mapa. Você passa a ampliar a forma como você pensa. Estão entendendo a lógica do que eu estou te dizendo? Paralelo a isso, e mudar significados é muito fácil dentro da programação neurolinguística, paralelo a isso, nós também, a programação neurolinguística ela é uma cadeia de estratégias. Ela é uma série de estratégias técnicas que vão fazer, ouça o que eu vou te dizer, vão fazer com que você mude a neurociência do seu cérebro, vai mudar a química do seu cérebro, vai mudar conexões neurais do seu cérebro, vai mudar, consequentemente, significados que você vai dar, vai mudar, com certeza, vai ampliar o seu mapa através de estratégias linguísticas, estratégias de comunicação, a forma de me comunicar com você, a forma de eu me comunicar comigo mesmo vai mudar num estalar de dedos dentro de um processo de técnicas, fazendo com que eu passe a acreditar de outra forma. E ao acreditar de outra forma, eu me comporto de outra forma. Por quê? Porque a PNL, fica comigo agora, eu vou pedir que vocês tenham agora, eu não sei onde você está assistindo essa aula, mas eu vou pedir que você tenha muita atenção, muita atenção. Eu não sei o que você está fazendo agora, mas para tudo que você está fazendo, senta, coloca o seu celular ou o seu computador de uma forma adequada, se possível pega um fonezinho de ouvido, ouve o que eu vou te ensinar agora, porque essa é uma parte muito bonita. Eu vou te ensinar, eu vou te mostrar como funciona a PNL, fazendo a mudança de um processo de crença, através da descoberta de estruturas profundas. O que é uma estrutura profunda? Quando alguém te fala algo, e um practitioner em PNL, um programador em neurolinguística, ou um reprogramador em neurolinguística, ele tem o ouvido muito treinado. E quando a gente está treinado a ouvir as pessoas e a monitorar o que eu estou pensando, porque é isso que um practitioner faz, um practitioner ele monitora o que ele pensa e sente o tempo todo. E como a gente monitora o que pensa e sente o tempo todo, a gente começa a ter controle e administração sobre isso. Logo, a gente começa a mudar resultados através da mudança de comportamentos por uma observação constante do que a gente pensa e sente, tá? E fazendo esse exercício, nós conseguimos descobrir estruturas profundas dentro daquilo que realmente, qual é a crença profunda daquilo que eu acredito. Eu vejo o resultado que eu tenho na minha vida, observando o resultado, qual é a base de crença que me dá este resultado? Ou seja, a programação neurolinguística permite que você descubra
estruturas profundas do ser humano. Quando você está treinado no ouvido, a pessoa fala algo, você ouve, ó, ela tem uma crença nisso. Você na hora pega aquilo, opa, existe uma crença sobre isso. A abordagem da PNL vai fazer com que você descubra a crença mais profunda, aquilo que está lá na estrutura da linguagem, no nível de profundidade. Por quê? Porque a PNL, ela desafia os elementos subjetivos do sujeito. Vou repetir. A programação neurolinguística, ela permite que você desafie os elementos subjetivos do indivíduo, tanto do seu interlocutor, do sujeito, ou até mesmo você, se você estiver praticando com você mesmo, tá? O que é desafiar o elemento subjetivo, né? Olha que conceito vago, né? Vamos lá. Como eu falei, o mapa não é o território, ou seja, a forma como eu desenho o mundo exterior é subjetiva. Eu estou dando aquele significado, eu estou observando da minha forma de ver o mundo. E a programação neurolinguística, ela desafia a pessoa, tá, mas isso que você está pensando realmente é verdade? Isso que você está pensando está te trazendo o resultado correto? Isso que você está pensando e sentindo está te gerando o melhor comportamento empoderador e, consequentemente, o melhor resultado? Ou seja, através da PNL a gente começa a desafiar esses elementos subjetivos da pessoa. E aí ela passa a questionar se aquilo realmente tem sentido. Ela começa a questionar o padrão de crenças que estão arquivados no sistema dela. E esses sistemas de crença, eles são arquivados de 3 formas. Eles são arquivados com distorção, generalização e omissão. Eu vou dar exemplos agora, tá? Mas esse padrão de crenças, ele é arquivado através dessas 3 situações. Ou com distorção, eu distorço a realidade, ou eu generalizo a realidade, ou eu omito uma informação importante da realidade. Vou dar exemplos de uma abordagem da programação neurolinguística. Como assim exemplos? Através do metamodelo. Pessoal, isso aqui é muito técnico, mas eu quero que você compreenda a lógica. Se você entender a lógica, bom, é gol. Metamodelo, lembra que eu contei que o John Grinder e o Richard Bandler, eles estudaram os maiores terapeutas do mundo lá na década de 70? Tá aqui a sacada deles. Eles escreveram um livro chamado A Estrutura da Magia. A Estrutura da Magia. E através deste livro, A Estrutura da Magia, eles criaram o metamodelo. O metamodelo é um padrão de comunicação, por isso que a PNL, quem estuda a PNL, boom na comunicação, faz um boom na sua comunicação, tanto externamente quanto internamente. Por isso que um practitioner em PNL ele tem técnicas extremamente terapêuticas para ele mesmo e talvez até para outra pessoa se ele souber empregar isso em outras pessoas, tá? O metamodelo é a essência do extrato daquilo que aqueles 3 grandes terapeutas tinham de excelência na comunicação. Eles descobriram quais eram os padrões de comunicação que eram iguais nos 3 grandes terapeutas e extraíram dali padrões de comunicação, padrões de perguntas que eles denominaram de metamodelo. Eu vou dar um exemplo agora de abordagens do metamodelo, tá? Aqui a falta de índice referencial não dá bola para conceituação nesse momento, eu não quero te impressionar, não é essa a ideia, tá? Eu vou te mostrar um tipo de generalização. Respira comigo, vamos lá. Isso. Tá profundo, né? Eu falei que era um aulão da PNL. Isso aqui não é brincadeira, gente. Eu tô te entregando aqui um material de primeira, tô te entregando um material incrível. Ninguém gosta de mim. Você ouve alguém dizer, ninguém gosta de mim. Pronto, um practitioner ou um profissional treinado em linguística ou um profissional treinado terapeuticamente falando, ele vai ouvir o ninguém gosta de mim e vai dizer, interessante. Olha que crença generalista. Ninguém gosta de mim. Aí eu penso assim, né? Será que a mãe desse cara não gosta dele? Será que a mãe dessa pessoa não gosta dele? Porque ninguém é muita gente, né? Então, a estrutura superficial desta pessoa é ninguém gosta de mim. A forma de crença generalista desta pessoa é ninguém gosta de mim. Se eu acredito que ninguém gosta de mim, como que se comporta uma pessoa que acredita que ninguém gosta dela? Provavelmente seja uma pessoa retraída, provavelmente seja uma pessoa que tem autoestima baixa, provavelmente uma pessoa que se sente rejeitada pelo mundo,
provavelmente uma pessoa que tem limitações na sua forma de ver, enxergar e viver o mundo. Agora, quando eu faço uma abordagem da PNL, através do metamodelo, por exemplo, eu pergunto, mas fulano, quem especificamente tu está falando? Quem especificamente não gosta de você? Me explique um pouco mais. Eu não estou entendendo. De quem você está falando especificamente? Aí essa pessoa pode ser que pare e diga, não, eu estou me referindo à minha família lá, meus tios não gostam de mim. Ah, bom. Então aquilo que era só uma forma de ver o mundo, o ninguém, né, era generalista, começa a dar opções para aquela pessoa. Não, peraí, não é ninguém, é só um grupo familiar que não gosta de mim. Ah, tá, sua mãe gosta de você? Não, minha mãe gosta. Seus colegas? É, meus colegas também. Então a pessoa começa a questionar aquelas verdades através de uma abordagem do metamodelo. Vou dar outro exemplo, tá? Uma omissão comparativa. Aqui é usando o tipo de omissão. Estudar isso é difícil. Estudar isso o quê? Né? Você apresenta algo para... Estudar PNL é difícil. Aí você faz uma abordagem e diz, mas comparado ao que é difícil, fulano? Comparado a construir um foguete para ir para a Lua? Ou comparado a fazer uma receita de bolo? Porque a programação neurolinguística ela é comparada, no meu ponto de vista, no meu mapa Rafael Politano, a fazer uma sequência de bolo, né? A estudar uma receita de bolo para fazer a aplicação da programação neurolinguística. Aliás, ela é muito parecida com isso sim, tá? Eu, para fins didáticos, eu digo que PNL é como se fosse uma receitinha de bolo, quando você entende, você aplica a receita e o resultado aparece. Um outro exemplo aqui de um verbo inespecífico, ou seja, um tipo de distorção. Ele não me ama. Puxa, ele não me ama? Como exatamente ele não te ama? Porque talvez lá no mapa da pessoa, a forma como ele enxerga, amar para aquela pessoa significa ganhar flores todos os dias. E talvez por aquela pessoa não ganhar flores todos os dias, ela não se sinta amada. Mas se ela entender, aí você pergunta, como exatamente ela não te ama? Ah, é porque ela não me dá flores todos os dias. Aí se eu fosse aprofundar, eu perguntaria, mas o que te faz pensar que dar flores todos os dias ou não ganhar flores todos os dias significa que ela não te ama? Porque daí você faz a pessoa questionar. Lembra que eu mostrei num slide anterior que as pessoas começam... Quer ver? Eu vou até voltar lá rapidamente. Ó. As pessoas começam a questionar. Ó. Ela desafia os elementos subjetivos do sujeito e ela desafia os elementos distorcidos com generalização, omissão e distorção. Tá? Eu vou te mostrar aqui. Ó. Estudar isso é difícil? Vem uma outra pergunta. Comparado ao quê? Ela não me ama. Como exatamente ela não te ama? Por quê? Porque a PNL ela desafia esses padrões de significado empobrecido. Porque é um significado muito pobre a pessoa deixar de uma forma generalizada, ou com omissão, ou com distorção. Ela pode dar novos significados que vão ampliar os padrões de escolha da pessoa, de como pensar. Tá acompanhando o que eu estou entendendo, o que eu estou te explicando aqui? Gente, é muito simples compreender. Talvez você tenha que assistir essa aula 2, 3 vezes, não importa. Assista ela de novo para compreender a profundidade do que eu estou te ensinando. Eu falei, era um aulão da PNL muito poderoso, tá? Então, a PNL ela desafia elementos do significado empobrecido ao sujeito. Não é incrível isso? Outro exemplo de significado empobrecido. Aqui um que muitas pessoas que têm sangue latino foi treinado a pensar. Ricos são maus. Aí, que pergunta você faria? Agora eu te desafio aí. Que pergunta você faria nesse caso? Alguém te diz, ricos são maus. Aí você pode perguntar o quê? Vem uma abordagem da PNL e você pergunta, quais ricos especificamente você está se referindo? Porque eu conheço ricos que são bons, né? E o fato da pessoa ser rica não significa dizer que ela é má. Então, quais ricos especificamente? Aí a pessoa para, respira, pensa. Você vai estudar os movimentos corporais do rosto dela, os movimentos que representam os estados emocionais. Isso tudo se estuda dentro da PNL, microexpressões faciais. E aí você vai ver o movimento dos olhos, que também são estudados dentro da PNL. E você vai e pensa assim, quais ricos especificamente? Aí ela pensa, de onde vem este significado? Você faz outra pergunta. De onde vem esse significado que você dá para rico?
E aí, através da abordagem da PNL, uma abordagem séria, uma abordagem de comunicação simples, a pessoa diz, é que o pai do fulano era rico e era mau. Quando? Quando eu era criança. Pronto, você começa a conectar as percepções da pessoa. Quando era rico, quando o pai do fulano era rico e era mau. A minha avó falava que ricos eram maus, que os ricos são maus. Então eu ouvi repetidas vezes da minha avó que ricos são maus. Entenderam a lógica? Através da abordagem, você especifica, você sai da estrutura superficial e vai lá para a estrutura de crença profunda. Eu saio da superficialidade daquilo que a pessoa me falou e descubro o que tem de forma mais profunda dentro dela. O rico da novela era mau. Eu fiz um levantamento nos últimos 15 anos das novelas e 90% das novelas colocam como o rico sendo o personagem mau do evento, de toda a trama da novela, e os pobres são os bons, são os grandes heróis. E isso faz com que você, assistindo repetidas vezes aquilo, vai formando um padrão de crença, e aquilo, através de histórias, que são metáforas, que nós estudamos também dentro da programação neurolinguística, as metáforas, um elemento muito poderoso, né? Jesus Cristo se comunicava por parábolas, por metáforas. Grandes contadores de histórias se comunicam bem. Por quê? Porque contam histórias. Todo mundo, do 0 aos 200 anos de idade, adora ouvir histórias. E as novelas são metáforas, são histórias que formam crenças. Novelas, filmes. Isso tudo sendo dito repetidas vezes, vai formando um padrão de crença do tipo, eu sempre vejo que o rico é mau na novela e o pobre é bom, então eu quero ser pobre porque eu quero ser bom. Por quê? Porque eu quero ter congruência. Se eu quero ter congruência, eu vou agir de acordo com aquilo que eu penso. Eu quero ser bom. Se eu quero ser bom, eu não posso ser rico. Tá entendendo, gente? Olha a profundidade do que eu estou te explicando aqui. Eu tenho certeza que você em casa, se está assistindo isso aqui com muita seriedade, já está questionando as suas verdades. E é isso que eu quero. Eu quero que você questione as suas verdades aí dentro. Você tem que parar e refletir se isso que eu acabei de falar faz sentido para você. Tá? A PNL, então, ela começa a criar opções de pensamento. As pessoas começam a ver formas de enxergar. Antes eu tinha só um caminho, só uma via de pensamento, logo eu só sentia de uma forma e eu me comportava só de uma forma. Agora, com a abordagem do metamodelo, eu estou falando só de uma estratégia, gente, que é o metamodelo. Eu ainda nem falei de outras estratégias que a PNL faz, né? Estou te falando só do metamodelo para você entender a profundidade disso. A PNL passa a criar opções de pensamento. Então, eu tinha uma via de pensar, eu só tinha um caminho a seguir. Agora eu começo a ter outra via, começo a ter outro caminho, começo a ver outro caminho, outra estrada, outra estrada, outra estrada, e eu crio uma série de opções de como agir, pensar e me comportar, como pensar, sentir e me comportar. Se eu começo a ter opções de pensamento, de ações, concorda comigo que eu vou ter resultados diferentes? É óbvio, é maduro, é adulto isso que eu estou te falando. Se você se comportar de forma diferente, você vai ter resultados diferentes. Mas como que eu me comporto de forma diferente? Trabalhando a sua mentalidade. Aquela palavra que alguns debocham, né? Trabalhando o seu mindset, a sua mentalidade. E aqui vem uma das informações que eu quero te passar agora. Pensamentos, eles geram sentimentos. Pensamento gera sentimento, que gera comportamento. Eu penso, eu sinto, eu me comporto. Congruência. Isso tudo está muito alinhado dentro da congruência. O nosso sistema sempre vai agir com congruência. Se você estiver pensando em coisas ruins, estiver com o seu estado emocional irritadiço, e você chegar em casa e o seu filho vier brincar com você, como você vai se comportar com o seu filho? Você muito provavelmente vai se comportar de uma forma não adequada. Se você entrar numa reunião de negócios, estiver com um pensamento ruim que está te atrapalhando, estiver com um sentimento ali de cocô pisado com banana esmagada, né? Tudo junto ali misturado, e você entrar na reunião, você provavelmente não vai se comportar com a sua melhor performance. Você não vai ter o seu estado emocional à sua disposição. Um praticante de PNL, ele tem a habilidade de monitorar o que pensa, monitorar o que sente. E ao monitorar o que pensa e sente, ele consegue mudar o seu comportamento. Olha que incrível isso. Se ele muda o seu comportamento, o que muda na vida dele no estalar de dedos? Resultado.
Ah, mas o resultado vai mudar rápido? Não, porque eu primeiro carrego o upload do pensamento, passo a pensar diferente, isso demora um tempo, depois eu passo a me sentir diferente, isso demora um tempo, e depois eu passo a me comportar de forma diferente, isso demora um tempo. E aí, por último, a última coisa que você vai ver num praticante PNL, a última coisa que eu quero dizer é, né, o que sempre vai aparecer num processo de transformação é o resultado. O que a PNL faz, ela é um acelerador de resultado, porque ela faz com que você mude tudo isso muito rápido. Então a PNL permite que os seus resultados apareçam de uma forma muito mais rápida do que se nós deixássemos a vida prosseguir normalmente, tá? Por quê? Porque ela mexe em toda essa estrutura de crenças. E quais são as fontes de crença, Rafa? Tu tá aí falando aí já quase, vamos ver quanto tempo nós já temos de vídeo aqui. Nós temos aí 40 minutos de aula, né? Quais são as fontes de crença? Ambiente é uma fonte de crença. Então, o ambiente onde você foi criado, o ambiente onde você está é uma fonte de crença. Vou dar um exemplo que até hoje atua. O seu contágio social, o seu meio social. Se você estiver acima do peso e andar só com pessoas gordinhas e que se alimentam mal, pessoas que não cuidam da sua alimentação, da sua saúde, não fazem exercício físico, o seu grupo social, o seu ambiente de grupo social vai permitir que você não deixe de ser gordinho. Então, você tem que mudar, né? Quer emagrecer? Se conecta, vai para uma academia e anda. Não é para ir para academia por ir, é porque o ambiente vai mudar. Então você se conecta com um grupo social que faz coisas diferentes que você não faz. E lá na infância, o ambiente teve uma força muito poderosa na formação de toda a neurociência, neurogênese, né? De toda a sua neurociência do cérebro, porque foi formatado o sistema de crenças lá através do ambiente. Outra forma também de formação das nossas crenças. O conhecimento. O conhecimento altera a crença. O fato de você estar assistindo esta videoaula, ela já está mudando suas crenças. Você já está fazendo novas conexões neurais. Você já está fazendo novas percepções. Você está mexendo na sua química do cérebro. Você está criando novos caminhos neurológicos. Então, o conhecimento sempre vai ampliar o seu mapa. Outra, resultados do passado. Então, você age de determinada maneira baseado naquilo que você teve lá de resultado no passado. Uma pessoa, por exemplo, que já foi enganada financeiramente, ela pode ter medo de fazer novos negócios porque tem medo de ser enganada financeiramente novamente. E se aquilo repete várias vezes, aquilo vai criando um resultado, e a pessoa começa a se comportar baseado nas experiências negativas ou positivas do passado, tá? Acontecimentos também mudam, né? Então, acontecimentos fazem com que a gente mude o padrão de crença ou formate o padrão de crenças. E aqui, uma das principais técnicas que a programação neurolinguística faz, você vai ver isso em qualquer treinamento de desenvolvimento pessoal. Eu vou repetir. Respira. Qualquer treinamento de inteligência emocional, treinamento de comportamento humano, treinamento de autodesenvolvimento, ele vai fazer com que você mude crenças através da criação da experiência na sua mente, do que você deseja para o futuro. É uma das técnicas mais simples que você vai criando e automaticamente vai formatar novas conexões neurais, vai fazer uma nova química do cérebro e você vai criar um padrão novo de crenças através da criação da experiência emotizada. Vou repetir. Quando você cria a experiência com emoção, você cria um novo caminho neurológico, tá? Isso é feito dentro de treinamentos de inteligência emocional. É uma das bases dos nossos treinamentos de alto impacto, né? Nós temos aqui o Wake Up, que é o treinamento de alto impacto que nós ministramos, e ele, através da criação da experiência na mente da pessoa, aquilo que ela deseja para o futuro, nós vamos mudando e martelando a mudança de crenças para que empodere ainda mais as pessoas, tá? Outra forma que a PNL atua é através do reforço positivo ou o reforço negativo, tá? Vou te dar um exemplo. O que é reforço positivo? Só para você entender. Eu fui tenente do Exército Brasileiro durante 7 anos aqui na Polícia do Exército em Porto Alegre, tá? Lá dentro da PE, nós tínhamos o canil, e o canil tinha os adestradores dos cães de guerra. E os adestradores dos cães, eles treinavam o cachorro a encontrar, a farejar aquilo que a gente queria, farejar drogas, por exemplo, através do reforço positivo. O que era o reforço positivo? Toda vez que eu escondia o brinquedinho com droga,
né, com algum objeto que eu queria que ele farejasse, não só droga, qualquer coisa que eu quisesse que ele farejasse. Ele sentia o cheiro, trazia o objeto, o brinquedo, para ele aquilo era um brinquedo, né, ele trazia aquele objeto, geralmente, por exemplo, droga, até para deixar claro, né, a gente coloca dentro de um objeto metálico ou dentro de um objeto lacrado, o cachorro não tem acesso a isso, é óbvio, né? Então ele vai lá e pega aquele brinquedo que ali dentro tem o cheiro daquilo que a gente quer que ele busque, né? Então ele vai, busca. Quando ele encontra o objeto e traz, a gente faz festa, brinca com ele, dá um agradinho para ele, né? Dá um biscoito, dá algo saboroso, e aquilo vai reforçando nele. O experimento de Pavlov, depois pesquise no YouTube. O experimento de Pavlov vai mostrar isso, tá? Através desta técnica, nós vamos criando um reforço. Encontrou o objeto, ganha o biscoitinho. Encontrou o objeto, ganha o biscoitinho. Encontrou o objeto, ganha o biscoitinho. Isso vai criando no cérebro do cão um reforço para que ele encontre o objeto. Para ele aquilo é uma grande brincadeira, porque ele sabe inconscientemente que ele vai depois ser recompensado. E com o ser humano funciona da mesma forma. Nós, seres humanos, também criamos o reforço positivo e o reforço negativo. Eu vou dar um exemplo, tá? Imagina que o João é uma criança e o Joaquim é outra criança. E o João vai apresentar um trabalhinho lá nos inícios da idade escolar. O João pega o trabalhinho, vai na frente da turma, apresenta o trabalhinho, lê o trabalhinho e a professora vai lá e elogia o João, dá parabéns, diz que ele fez um trabalho incrível, a turma inteira bate palma para o João e ele sente-se feliz. Aí o Joaquim vai apresentar o trabalhinho dele. E o Joaquim, por algum motivo, ele não consegue um bom desempenho, ele de alguma forma gagueja ou fica com medo, ou ele naquele momento apresenta de uma forma muito sem cuidado. E a professora, ao invés de conduzir de uma forma cuidadosa, naquele momento ela cria um caminho neurológico quando ela pode admoestar, ou pode brigar, ou xingar, e dizer para a criança: como você faz um trabalho tão ruim como esse? Você não tem vergonha, Joaquim? Você deveria ter se preparado melhor. E aí ela não sabe fazer uma abordagem melhor com a criança. Aquela criança vai guardar aquela informação, porque vai gerar um estado emocional dentro dela. Mais adiante, num outro momento da vida, ainda na idade escolar, o João vai apresentar um outro trabalho na escola. E quando ele apresenta o trabalho, ele apresenta muito bem, de uma forma tranquila, ele entrega o conteúdo, faz o que tem que ser feito, a professora elogia, enche de agrado, bate palma à turma. Ele vai reforçando positivamente: olha, eu sei falar em público, eu sei me apresentar coerentemente, olha que legal, eu me dou bem fazendo isso. E aí o Joaquim vai lá apresentar o trabalhinho, e Joaquim não dormiu muito bem aquela noite. Joaquim passou a noite inteira com dor de barriga, febre, e ele não estava muito bem naquele dia. O Joaquim vai lá apresentar o trabalhinho, em que pese ele ter feito tudo bonitinho, por não se sentir bem e estar cansado, naquele dia o Joaquim não apresenta bem o trabalho. E a professora, uma outra professora, ao invés de agir de uma outra forma, critica ele em público, humilha ele em público, ou de alguma forma deixa ele numa situação desconfortável. Os outros coleguinhas zoam dele, xingam ele, debocham dele. Aquele estado emocional dele, pum, fica gravado. Eu te pergunto, lá na idade mais adulta, o João e o Joaquim entram na faculdade. E aí o João e o Joaquim são convidados pelo professor a apresentar um trabalho em público. Eu te pergunto, como vai agir o Joaquim na hora de apresentar esse trabalho em público e como vai agir o João na hora de apresentar esse trabalho em público? Como que esses dois personagens, o João e o Joaquim, vão se comportar na hora de apresentar o trabalho em público depois de todo esse período acontecendo esses eventos com eles? Isso é uma forma de fazer o reforço positivo ou o reforço negativo. Entenderam? E na PNL a gente aprende, eu vou te ensinar a fazer o reforço positivo, não, e a lógica do reforço negativo é o mesmo, né? É óbvio que eu quero que você use para fazer o reforço positivo. E eu vou te ensinar estratégias. Eu quero que você entenda, você aprende dentro da PNL estratégias como que esse cara pensava. Temos dentro do Practitioner, dentro da programação neurolinguística, uma estratégia chamada estratégia Disney de criação. Como que o Disney criava as coisas. E eu vou te ensinar como funcionava a mente do Walt Disney. Eu vou te mostrar e você vai aprender uma técnica para fazer as coisas usando a estratégia de Disney de criação. Estratégias para reação a críticas. Você que não gosta de críticas, você que não sabe lidar com críticas, existem estratégias que a PNL te ajuda
como reagir diante das críticas. Mas não reagir brigando, e sim reagir se empoderando ainda mais. Reagir mudando o significado, mudando a forma como você observa ao receber aquelas críticas. É uma ferramenta incrível, incrível, incrível. A programação neurolinguística, ela te ajuda também na boa formulação de objetivos. Olha só o que eu vou te falar aqui. O que diferencia uma pessoa que tem resultado e uma pessoa que não tem resultado? Foram feitos estudos. Um dos estudos está dentro de um livro chamado A Lei do Triunfo. Lá dentro da Lei do Triunfo, Napoleão Hill estudou por quase 20 anos, são 17 anos e pouco, as pessoas mais bem-sucedidas do mundo. E o Napoleão Hill, ele estruturou como que essas pessoas pensam. Foram estudos como esse que a programação neurolinguística fez, vendo pessoas bem-sucedidas e descobriu como que esses caras que têm resultado formulam os objetivos dele. E aí se chegou a 3 passos para uma boa formulação de objetivos. Sendo que existe um 4º passo agora, que eu diria para você que chama-se autorresponsabilidade. Isso ainda não está bem dentro da PNL, mas um 4º passo para boa formulação de objetivos chama-se autorresponsabilidade. Até te adiantando, a responsabilidade pelos seus resultados é só sua. Você tem que abrir mão de achar que o mundo exterior é o responsável pelos seus resultados. Não é. Os seus resultados vêm dos seus comportamentos. Os seus comportamentos vêm da forma como você sente. Os seus sentimentos vêm da forma como você pensa. E você tem um padrão de pensamento baseado nas suas crenças, na forma como você enxerga o mundo, na forma como você dá significado a tudo. Entendeu o que eu estou querendo te dizer? A PNL vai te ensinar, ela ensina como que a gente formula bons objetivos. Legal? E aqui uma ferramenta que, meu Deus do céu, eu não sei o quanto você é aprofundado em programação neurolinguística, quanto você sabe, mas eu quero te dizer que âncoras são estratégias para mudança de estado emocional no instalar de dedos. Você vai mudar os seus estados emocionais num verdadeiro instalar de dedos. Eu vou te ensinar, eu te ensino dentro da practitioner, dentro da programação neurolinguística, a PNL ensina a instalar âncoras. Âncoras são mudanças de estados emocionais através de estímulos externos. Estímulos externos acontecem, ou até mesmo estímulos visuais, auditivos ou sinestésicos, que você instala em você, e aí você dispara aquele estado emocional. Eu vou te ensinar a entrar em excelência. Como você entra em excelência? Como que você pega esse conjunto de estratégias, que uma delas é a âncora, e como você entra num estado de funcionalidade de alta performance. Como que eu entro em estado de alta performance para falar em público? Bom, âncora. Como que eu disparo uma âncora? Como que eu uso a âncora para me sentir empoderado para entrar numa reunião? Instalar a âncora para isso, criar uma estratégia para isso. Como que eu faço para quando eu for vender, eu estar me sentindo num estado de potência para que eu possa fazer uma venda ainda melhor, instalando uma âncora. Tudo isso são técnicas de programação neurolinguística. E isso tudo que eu te expliquei, a gente aprende de uma forma muito profunda dentro de um curso de formação chamado Practitioner. Então, para você entender, Robert Dilts pegou todo o conhecimento que tem da PNL, que o Richard Bandler e o John Grinder criaram, e ele formatou um curso chamado Practitioner, ou praticante. No meu Practitioner, o Practitioner da estratégia, eu digo que aquele ali é um caminho para a tua transformação. Por que um caminho? Olha, verdadeiramente, gente, eu acredito que existem vários caminhos para a transformação. A PNL é um deles, né? Para mim, um dos mais poderosos, tá? Eu já estudei muita coisa e a PNL é um dos caminhos mais poderosos de transformação. Beleza? Foi uma honra. Muito obrigado. Eu te convido a assistir esta aula de novo para você entender todo o processo. Muito obrigado por estar aqui acompanhando. Foi uma honra incrível, incrível estar aqui com você. Um beijo no coração. Cada dia importa. Tchau.